sabia que o próximo mês de outubro nós temos a campanha nacional de combate à obesidade? Daqui a pouco a Rose traz pra gente algumas notícias que falam sobre o assunto aqui do Brasil. Mas não só as pessoas na família sofrem com o problema, os animais de estimação também. O número crescente de animais domésticos obesos chama a atenção dos especialistas. Segundo o Relatório Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, estima-se que 40% dos cães americanos são obesos. Estudos brasileiros revelam que cerca de 40% dos cães levados às clínicas veterinárias sofrem de obesidade. Então, hoje no programa Vida Plena, nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo o médico veterinário de volta aqui em nossos estúdios, especializado em homeopatia, Dr. Marcos Fernandes. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui no programa Vida Plena. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Bom, o principal causador, vamos lá, o principal causador da obesidade do animal de estimação é a alimentação inadequada, doutor? Tamara, com certeza esse é um dos grandes motivos pelos quais os animais são obesos. Embora o principal é a genética, é a tendência que os pais têm de passar essa predisposição para os filhos. Então tem alguns animais que mesmo não comendo muito alimento, eles acabam ganhando peso. Então a questão genética é a principal. Certo. E como o dono pode avaliar isso? Se é genético, se não é? Porque se for questão de má alimentação, aí alguns cuidados redobrados devem ser tomados, não é isso, doutor? É verdade. Normalmente o proprietário verifica se o animal já tem essa tendência genética, às vezes de infância. O cachorrinho novinho, ele já tem uma tendência a engordar. Então tem animais que chegam no consultório, às vezes com 2, 3 meses de idade, e você já vê um cachorrinho gordinho, a pessoa fala assim, doutor, mas ele nem come muito, olha o tamanho dele, né? Então a gente já começa a imaginar que esse animal mais para frente, ele vai ter problema de obesidade. E aí cabe ao médico veterinário fazer toda uma orientação com relação ao exercício, à alimentação, enfim, uma série de atitudes que nós tomamos previamente para que o problema não atinja proporções muito grandes. Nós temos algumas raças que têm mais predisposição para a obesidade, não temos, doutor? Temos, por exemplo, o labrador, o boxer, o cocker, são animais que, por questões raciais, já têm tendências a um ganho de peso maior do que outras raças. Certo. A obesidade, ela pode estar relacionada à carência afetiva do animal, depressão, estresse muitas vezes. Pode estar relacionado a isso também? Pode, exatamente como o homem. Então, aqueles animais que ficam muito sozinhos, quer dizer, o cachorro fica, coitado, o dia todo no apartamento, não tem o que fazer. Às vezes a alimentação abundante, normalmente o proprietário, preocupado, mais exagerado, coloca muita comida para o animal. E ele fica comendo. Às vezes por questões de ansiedade, né? Então o animal acaba comendo por ansiedade. Aliás, é muito comum isso. A gente tem visto muitos animais que não fazem exercícios físicos atualmente. E, aliás, o sedentarismo é um dos principais motivos de obesidade nos animais. Quer dizer, hoje o cachorro mora numa kitnet, num apartamento pequeno. É verdade. A pessoa sai de manhã, volta à noite, quase nunca passeia com o animal, exceto ali domingo, 2, 3 horas, no máximo, e olha lá. Né? É um exercício ruim, né? Esse exercício quando é feito apenas uma vez por semana, sem muito controle, né? A coisa tem que ser diariamente, né, o exercício para que tenha algum benefício em relação à obesidade. E doutor Marcos, quando você fala de exercício físico, o que pode ser considerado exercício físico? Porque tem muitos proprietários que, né, deixam o cachorro 5 minutos, né, vai até um quarteirãozinho, volta, coisa rápida. Isso é considerado ou não? Não? Não. Exercício físico é a pessoa, por exemplo, caminhar assim, diariamente, 2 a 3 vezes com o animal, de 30 a 40 minutos no mínimo. Então, quer dizer, se nós formarmos, dá quase 1h30 de exercício que o animal tem que fazer. No caso, a caminhada, né? Certo. Existem outros exercícios, por exemplo, existem cães atletas, por exemplo, cães que fazem agility. É um tipo de exercício, um tipo de esporte nos animais, mas não necessariamente todos têm que fazer agility. Aliás, muitos animais nem têm essa característica, né? O agility é um tipo de exercício físico somente de algumas raças, né? Certo. Então, o passeio é o principal exercício físico que o animal tem que fazer. Mas aquele que brinca, que corre, que o dono joga a bolinha, pega, não é considerado exercício também? É considerado. Mas é então, importante... passeia 10 minutos, brinca mais 10 minutos, não adianta.
Não, o importante, essas brincadeiras que você disse são importantes, mas são feitas dentro de um ambiente. É verdade, aí não adianta. Não adianta. O animal precisa sair, ele precisa se socializar, nisso ele encontra outros animais, né? Ele acaba tendo contato com outras pessoas, né? Então, o exercício está muito ligado à socialização. Certo. Nós temos aqui a pergunta de uma telespectadora. É da Luciana Oliveira. Ela mora em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Luciana, bom dia. Mandou a pergunta pelo nosso endereço eletrônico, vidaplena@boavontade.com. E ela pergunta: a obesidade em cães e gatos pode ter como causa as disfunções hormonais? Olha, Luciana, é uma excelente pergunta. Pode. Aliás, uma boa porcentagem dos animais obesos tem como causa primária, principal, disfunções, especialmente da glândula tireoide. Até nós falamos... Isso tem uma faixa etária, doutor, para se manifestar? Tem. A partir dos 7, 8 anos de vida, a gente observa uma prevalência maior dessa doença nos animais, especialmente nos cães. Então, pela disfunção dessa glândula, através de uma baixa da produção de hormônios da tireoide, leva o animal a um quadro de hipotireoidismo. Certo. Então, com isso, ele engorda, ele ganha peso, até porque ele fica sonolento, ele fica indisposto a exercício, ele não tem vontade de passear. Então, ele acaba comendo, não tanto, mas fazendo pouco exercício físico, que vai, com certeza, fazer no mínimo um sobrepeso. E se a pessoa não cuidar, vai levar a uma obesidade. Certo. Então, no caso da disfunção hormonal, é necessário o acompanhamento de um profissional sempre. Exatamente. Não adianta você realmente só passear, só fazer exercícios. Não. Até você tem que repor esse hormônio de uma forma exógena através de medicamentos, né? Certo. E quais os problemas de saúde que a obesidade ela ocasiona nos animais de estimação, doutor? Nossa, Tamara, são inúmeros. Por exemplo, os transtornos de coluna, as doenças cardíacas, as doenças renais, as doenças pancreáticas, o diabetes, né? É uma infinidade de doenças. De fato, hoje a obesidade ela é considerada um dos maiores problemas de saúde pública na espécie humana. E na veterinária nós estamos indo para o mesmo caminho. Nossa. Porque a quantidade de doenças crônicas, incuráveis, que advém do quadro de obesidade são inúmeras, são incuráveis e são para toda a vida. Então, de fato, a obesidade traz muitos transtornos. O ideal, obviamente, é sempre a prevenção. Certo. Nós estamos acompanhando algumas imagens de animais com sobrepeso e é necessário cuidar. Quando é o momento, doutor, que nós precisamos realmente procurar a ajuda de um especialista? Como o dono ele pode perceber que algo está errado? Olha, na verdade, o ideal é que o proprietário leve esse animal pelo menos uma vez por ano ao médico veterinário para fazer as vacinas anuais, né? Nessa vacinação, o veterinário, já percebendo um ganho de peso excessivo do animal, ele já alerta o proprietário. Agora, o proprietário também ele tem que estar sempre observando esse animal. Se ele não está pedindo muita comida, se o alimento que o proprietário está dando não é muito calórico, não tem muita energia. Então, animais que comem muito pão, macarrão, gordura, chocolate, doce. Infelizmente, existem pessoas que dão esse tipo de alimento para o animal. Sim, temos, muitas pessoas. Porque são alimentos gostosos, palatáveis, os cães adoram e a pessoa fica com dó, é aquela coisa, está jantando, almoçando. Pede, aí, não tem jeito. Né? Casas que têm crianças, então as crianças estão lá comendo o seu bombonzinho, o cachorro vai e rouba. Então, na medida que a pessoa vê que o animal está comendo muito, tem muita fome, está pedindo muita comida e está engordando, é a hora. Né? Não pode deixar para depois. Leve ao médico veterinário, ele vai examinar o animal, vai pesar esse animal. Se for um animal de raça, ele tem uma tabelinha que ele vê lá a raça que esse animal tem que pesar, em média. E aí ele verifica se existe um sobrepeso ou se já tem um quadro de obesidade. Certo. Bom, instalado, né? Instalado já. E essa questão da comida é muito comum, é muito frequente. Macarrão, arroz, pão... Esses alimentos, geralmente, né, muitos donos dão para os seus animais. Então, não é correto? Não é correto. Inclusive, a obesidade tem uma relação dos animais tem uma relação muito interessante com o homem. Normalmente, o proprietário obeso, o cão é obeso. Sim. Porque o cão é fruto do meio, do ambiente ao qual ele está submetido. Então, uma pessoa obesa que tenha hábitos, a não ser que seja um problema individual, de um quadro de alguma patologia que a pessoa apresente. Mas, normalmente, a pessoa tem hábitos inadequados. Isso passa para o animal. Então, a pessoa, por exemplo, que tem o hábito de comer muito carboidrato, muita massa, né? Não tem hábitos saudáveis como frutas, legumes, verduras. Então, o cão acaba sendo, acaba pegando parte desse hábito também. A pessoa fica com dó, está almoçando, está jantando,
dá lá o macarrão para o cachorro, dá o doce para o cachorro, né? Então, a obesidade do animal... E se sobra comida, coloca ali para o cachorro. Exatamente, exatamente, né? São restos alimentares, né? Como nós dizemos, né? Então, se a pessoa é obesa, ela tem uma tendência do animal ser obeso também. Certo. Então, daqui a pouco, doutor Marcos, nós queremos saber qual a alimentação adequada para os animais de estimação? Como podemos prevenir o problema, já que o melhor ainda é prevenir? E quando já temos a obesidade instalada, quais os tipos de tratamento que existem? Como a homeopatia ela também auxilia nessa questão? Então, daqui a pouco nós falamos sobre o assunto, lembrando que você pode participar do nosso programa fazendo as suas perguntas. 0800 7707 940, esse é o nosso telefone para você, ou 3358 6802, código 11. Esses são os canais de comunicação e você pode fazer as suas perguntas. Temos também o nosso endereço eletrônico, vidaplena@boavontade.com, vidaplena@boavontade.com. Mas, doutor, não só os cães, mas os gatos também sofrem com sobrepeso, não é isso? Sofrem. É mais comum ou não? É menos comum. Menos comum. O gato tem uma particularidade. A obesidade em gatos, ela é mais comum nos animais castrados, por distúrbios hormonais. Tanto o cão quanto o gato tem tendência a engordar quando ele é castrado. Embora isso depende muito da predisposição genética. Tem animais que você castra e eles não engordam. Mas a maioria acaba engordando pelo menos um pouco, acaba tendo um sobrepeso. Agora, o obeso é o animal que é castrado e tem tendência genética. Então, o gato, como a maioria dos gatos, para ser domiciliado, tem que ser castrado, então os gatos castrados são os animais que nós temos, e são as piores obesidades que nós temos, porque são em função da ausência de hormônios, que não podem ser repostos, né, porque o animal ele não mais tem o testículo, ou não tem mais o ovário, então ele vai engordar mesmo se ele passar fome. Mesmo se você tirar a comida do animal, deixar dias sem comer, ele não perde peso. Nossa. Porque a questão é uma questão maior, primária, que é a ausência de alguns hormônios. Tem tratamento, doutor? Não, não tem. Tem controle. Tem controle. É. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto. Não tire o alimento do seu gato, então. Realmente, nós precisamos ficar atentos e por isso que é muito bom ter a informação. E a informação de qualidade é sempre importante. Estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Vida Plena, no dia de hoje, de volta aqui com a gente, o médico veterinário, especialista em homeopatia, Dr. Marcos Fernandes. Hoje estamos conversando aqui sobre a obesidade, que também afeta os animais de estimação. Mas vamos falar, doutor Marcos, da questão da alimentação adequada. Temos até aqui a pergunta de uma telespectadora. Ela pergunta, na verdade é do Leonardo Santos, ele mora em Salvador, Bahia. Bom dia, Leonardo, muito obrigada pela sua pergunta. Ele fala qual é a importância dos exercícios físicos, mas ele pergunta, na verdade, qual a alimentação adequada para os animais? Entendi. Olha, essa pergunta é muito interessante. Na verdade, nós temos dois tipos de alimentação que podemos fazer uso. Uma são as rações comerciais, que tem animais que gostam, o proprietário compra, o animal come sem problema nenhum. E existem as dietas caseiras, né? As duas são corretas, porque a alimentação é um processo individual, cada um é um. Eu não sou contra as rações comerciais, mas alguns animais não se adaptam muito bem a elas, especialmente os animais alérgicos. Então, a pessoa pode, se o cachorro gosta da ração, pode dar a ração sem problema nenhum. Com relação à quantidade, é que varia de acordo com a marca da ração. Certo. Normalmente no pacote da ração tem atrás uma tabela onde você tem lá o peso do animal e a quantidade de comida que você deve dar por dia, né? No caso da dieta caseira, que seria feita com arroz, frango, legumes, etc., a quantidade é cerca de 2 a 3% do peso do animal. Por exemplo, um cachorro de 10 quilos, ele comeria de 200 a 300 gramas de comida caseira por dia? Durante as 24 horas do dia. Ah, sim. Tá? Então, o Leonardo... dono deve ir distribuindo? Deve distribuir. Certo. Nunca, aliás, isso é interessante, nunca a pessoa deve colocar o alimento uma vez ao dia para o animal. Era um conceito antigo, que os próprios veterinários passavam para os clientes. Então, alimenta o cachorro só de manhã, para que ele tenha fome à noite, e aí ele fica em estado de alerta, tomando conta da casa, etc. Nós falávamos isso, né? Hoje não. Porque os cães, eles têm um quadro chamado torção gástrica. Principalmente quem come ração, às vezes o cachorro, imagina, com muita fome, vai no potinho da ração, come demais. Depois ele bebe água. E acaba tendo uma torção do estômago. Isso faz com que o animal morra em 30, 40 minutos no máximo. É um quadro extremamente grave. Nossa. Então, a pessoa não pode dar ração
ou comida caseira apenas uma vez ao dia. A quantidade do alimento tem que ser distribuída de manhã, de tarde e de noite, 3, 4 vezes ao dia. E a pessoa tem a possibilidade de dar ou a ração comercial ou uma dieta caseira. Essas são as opções que o proprietário do animal tem com relação ao cachorro. Para o proprietário que escolhe a ração comercial, quais os elementos, quais os nutrientes que ele precisa ficar atento na embalagem para realmente suprir as necessidades do animal de estimação? Na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, mas difícil de responder, porque é muito técnica. O proprietário não tem condições de, ao analisar um rótulo ou outro, saber o que ele deve estar comprando. Ele deve, com certeza, confiar no produto ou na marca. Sim. Né? Então, por isso, nós orientamos que ele compre sempre um alimento, uma ração de boa qualidade, etc. Se bem que eu costumo dizer o seguinte, que a melhor ração é aquela que o cachorro come. Às vezes, rações caríssimas, o animal não aceita. E às vezes, rações mais baratas, não que esteja intrinsecamente ligado à qualidade do produto, né? Então, rações caras o animal não aceita, a ração barata ele aceita. Então, não quer dizer que necessariamente uma é melhor que a outra. Mas a gente tem que respeitar, né, isso que eu quero chegar nesse ponto, a individualidade do animal, o gosto, o paladar. Isso é que é importante. E aquele animal que não se adaptar às rações comerciais, o que é comum, procure um veterinário que prescreva uma dieta caseira. E cada dieta é específica de acordo com o animal, doutor? Exatamente. Existem certo. Rações para cães pequenos, para cães grandes, para fêmeas gestantes, para animais castrados, para animais que fazem exercício, para animais sedentários, para animais obesos, né? Para animais muito magros que querem ganhar peso, enfim. Para cada... Por isso que a nutrição é bonita, é bacana, porque é individual. Cada um tem que receber um tipo de alimento. Então a gente não pode, por exemplo, chegar para o cliente ou num programa e dizer, olha, dê tal ração, né, para todos os animais. Isso é algo sem sentido. Né? É como um médico chegar para a população e falar, olha, a partir de agora todo mundo tem que comer esse mesmo cardápio. Não pode. Uma é criança, outra é idoso, um é cardíaco, outro é obeso, um é